Olá, nesta quarta-feira, 8 de setembro de 2021, estamos vivendo o chamado dia depois, né? Dia 7 de setembro, que foi marcado pelos latidos do Bolsonaro para o seu público, né? Tanto na esplanada dos ministérios quanto na Avenida Paulista, hoje está produzindo seus efeitos, né? E eu venho aqui mais uma vez agradecer a você que tem acompanhado, muita gente acompanhou o vídeo que eu gravei a respeito disso, e hoje eu espero que você tenha tido inspiração para voltar aqui e me acompanhar, e avisar os seus amigos, e a compartilhar em suas redes, dar um like se gostar, ver o máximo que puder, se possível o vídeo inteiro. E eu vou começar dizendo a você que houve uma reação muito grande aos arrobos ditatoriais mussolinianos, fascistoides do Bolsonaro. Aí eu vou abrir por aquela que eu consegui, a repercussão que eu concebi como sendo a repercussão mais importante e mais construtiva a respeito. Houve uma sessão do Supremo Tribunal Federal. No próprio feriado, os ministros se reuniram para discutir, primeiro para concluir que iam dar uma resposta dura, e depois para discutir que resposta seria essa, e o Fux deu a resposta perfeita, em cima da bucha. O que é que o Fux disse? O Fux disse o seguinte: ninguém fechará essa corte. Quero lembrar que o senhor Bolsonaro disse que se ele, Fux, que é o presidente do Supremo, ou seja, a maior autoridade do Poder Judiciário, não enquadrasse o Alexandre de Moraes, que segundo ele o está perseguindo, na verdade o Alexandre de Moraes vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral na eleição do ano que vem, e o vice é o homem de confiança dele, o pistoleiro de confiança dele, o Cássio Nunes Marques, Cássio com K de Billy Dequide, né? E o que ele quer é isso, ele quer desmoralizar o Alexandre de Moraes, levá-lo a uma renúncia, uma coisa qualquer, ou até o impeachment. Ele tentou o impeachment, não conseguiu, porque o Rodrigo Pacheco não aceitou, não recebeu o pedido, né? Aí, de qualquer maneira, a resposta do Fux foi dura e consistente. Ele disse o seguinte: pregar o fechamento do Supremo, e pior do que isso, dizer que vai desrespeitar uma ordem judicial, é um crime, primeiro um atentado à democracia, depois um crime de responsabilidade. Agora, crimes de responsabilidade não são da alçada do Supremo, mas sim da Câmara. Quem autoriza o processo de um crime de autoridade, de um presidente da República, crime de autoridade, de responsabilidade, desculpe, é o Congresso Nacional, mais especificamente a Câmara, com maioria de 2/3, maioria, aquela chamada maioria ampla, maioria constitucional, né? E o Fux lembrou bem isso, mas deu o toque. Olha aí, isso aqui é um crime de responsabilidade. Eu quero lembrar que nessa mesma sessão falou Augusto Aras. Augusto Aras é o procurador-geral da República que foi reconduzido pelo Bolsonaro para o posto. O Bolsonaro, ao conduzi-lo e ao reconduzi-lo, passou por cima da tradição que foi estabelecida nos últimos mandatos, em que os presidentes escolhiam o chefe da Procuradoria-Geral da República, e, portanto, do Ministério Público Federal, a partir de uma lista tríplice votada pelos procuradores da República. O Aras não fez parte da lista nenhuma das vezes, mas ele não está nem aí, nomeou o Aras 2 vezes, e o Aras tem sido fiel a ele. O Aras é o único que pode processá-lo por qualquer crime que não seja esse de responsabilidade, que passa pela Câmara, por uma maioria, acho que não é 2/3, é 3/5 da Câmara. Pois bem, o Aras falou antes, né, do Fux, e fez um discurso, meus amigos, de você chorar, né? Chorar de dor. Poderia morrer também de rir e todo mundo chorar o seu cadáver dessa gargalhada. Porque, pelo amor de Deus, primeiro,
ele exaltou a natureza pacífica das manifestações do dia 7, ou seja, de ontem. Tudo bem, eu também ia aqui manifestar essa... Depois cumprimentou as forças da lei que garantiram isso. E eu também. Eu quero dizer que foi uma surpresa muito boa para mim que as polícias federais, as polícias militares estaduais agiram como deveriam e não como se esperava que fossem ser milícias fardadas e armadas do bolsonarismo. Bolsonaristas ou não, as polícias militares reagiram com muita presteza e com muita calma e com muita imparcialidade em todo o país, especialmente em Brasília e em São Paulo. Em Brasília houve uma certa quebra da ordem estabelecida, muita gente entrou sem ser revistada e de noite, na véspera do dia 7, houve lá uma invasão de território que não estava sendo permitido para ser frequentado pelos manifestantes. De qualquer maneira, foi uma digna manifestação de liberdade de expressão e eu quero, inclusive, lamentar que o Aras, que é um advogado e que é dublê de procurador, e isso foi permitido na Constituição de 88, tenha citado um querido amigo meu, que é um grande constitucionalista e um liberal de primeira, que não tem nada a ver com o bolsonarismo, muito menos com o Aras. Aliás, eu já o tenho ouvido citar essa pessoa, que já não está mais entre nós e que não pode nem se defender, que é o paraibano, ele citou inclusive hoje que era paraibano, Paulo Bonavides, mas que atuou o tempo inteiro, seja como jurista, seja como jornalista, ele era editorialista de um jornal em Fortaleza, no Ceará. E citou também o doutor Ulisses. Ulisses Guimarães teve o seu santo nome citado em vão quando o Aras elogiou a Constituição que ele diz obedecer cegamente. O discurso do Aras explica muito bem por que existe essa tradição de impunidade no Brasil. E que também eu já ia falar aqui antes do discurso do Aras. Por exemplo, Fernando Collor está aí, é senador da República, livre, leve e solto, e apoiando o Bolsonaro. Foi um presidente que foi deposto no impeachment por corrupção. Mas o Supremo não o condenou e ele está aí, depois de ter cumprido uma quarentena, solto. A Dilma nem cumprir quarentena, cumpriu. Foi liberada num movimento aprovado pelo então presidente do Supremo, o protegido do PT, Ricardo Lewandowski. Então, que para garantir o fato dela ser até merendeira de escola pública, ele permitiu que ela disputasse a eleição de Minas para senadora, foi humilhada. Então está aí. O Bolsonaro tem o apoio do Collor e o Lula tem o apoio da Dilma. E nós vemos isso porque o Procurador-Geral da República não deve satisfação a ninguém. E esse aí deve sim, deve ao chefinho que o nomeou e que o reconduziu, né? Existe uma grita muito grande, inclusive de gente que eu respeito muito, que o Supremo devia ter uma correição. Eu também acho que o Supremo devia ter uma correição. Não existe cidadãos que possam ficar acima da lei numa Constituição, mesmo que essa Constituição tenha a vigilância de um órgão como um órgão colegiado de 11 membros, como é o Supremo. Da mesma forma, o raciocínio vale para a Procuradoria-Geral da República. Não tem sentido que o Procurador-Geral da República tome atitudes como se transformar na prática num advogado-geral aliás, num advogado particular do presidente da República, como é o caso do Aras, que manifestou isso claramente no seu discurso. Em relação ao discurso do Fux, que foi a única manifestação de presidente de poder que encheu os meus ouvidos e provocou júbilo na minha alma, ele me lembrou uma famosa fábula da cidadania, que é a fábula do moleiro de Berlim. O moleiro de Berlim teve o seu moinho desapropriado pelo imperador da Prússia, mas ele recorreu na justiça, chegou até a Suprema Corte em Berlim e ganhou a ação do imperador da Prússia e fez um comentário que vale perfeitamente para o discurso do Fux na reunião do Supremo hoje.
Ainda há juízes em Berlim, ainda há juízes em Brasília, ainda há juízes no Brasil. O Fux, infelizmente, não temos um procurador-geral à altura, nem muito menos um presidente da Câmara. O pronunciamento de Arthur Lira, que passou o 7 de setembro escondido, completamente escondido, sem dar as caras para nada nem para ninguém, é simplesmente um vexame. Um vexame que justifica os 11 bilhões de reais gastos em emendas numa decisão absolutamente monocrática do Bolsonaro e dele, Arthur Lira, presidente da Câmara, em emendas, também o tal do tratoraço, o Bolsolão, etc., etc., para ser eleito presidente da Câmara. Foi beneficiado pelo mesmo gesto outro membro do Centrão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco tem sido elogiado porque suspendeu as sessões do Senado na semana. Olha, o Arthur Lira fez muito pior, né? O Arthur Lira fez uma nota ridícula, passando pano, esquecendo que o Bolsonaro simplesmente agrediu a Constituição, dizendo que não cumpriria uma decisão legal, sendo presidente da Câmara, tendo 170 processos de impeachment na gaveta, que não bota para funcionar, que não bota para ser decidido em plenário, se assim, afinal o processo anda ou não. E, além do mais, ficou cobrando uma coisa que o Bolsonaro prometeu a ele e não cumpriu, que era não discutir mais o voto impresso depois que a própria Câmara derrotou a emenda constitucional propondo o voto impresso. Que é uma coisa de menor importância, né? O discurso do Bolsonaro, os discursos do Bolsonaro na Esplanada e na Paulista são muito, muito mais graves, como disse o Fux, crime de responsabilidade. Foram ali cometidos crimes de responsabilidade. Eu lhe digo mais, todos eles, né, que eu citei aqui, comemoraram muito a multidão que foi. Não foi uma multidão. Há uma visão muito fotográfica dos públicos, tanto da Paulista, principalmente da Paulista, quanto da Esplanada, e na fotografia há uma distorção, que é própria da fotografia, que dá uma impressão de uma multidão maior. Não! A manifestação da Paulista tinha 125 mil pessoas, porque, graças a Deus, a Polícia Militar de São Paulo resolveu voltar a contar. Eu tenho cobrado isso aqui sempre. É preciso contar as manifestações para se ter ideia. Mas essa contagem não influi nas decisões. Manifestação de rua não decide nada na democracia. Apenas são manifestações de liberdade que devem ser aplaudidas, para um lado ou para o outro. E no caso, 125 mil pessoas na Paulista é um grão de aveia no meio da alfafa, né, do cavalo, né? Pois então, eu quero também registrar aqui que essas manifestações foram grandes, mas nem se comparam, não podem se comparar com as manifestações de 2013 contra o Estado brasileiro e depois as manifestações que levaram ao impeachment de Dilma Rousseff do PT, que também foram muito maiores lá na Paulista e na Esplanada, tá certo? Agora, o que foram realmente pífias, que foram ridículas, o que foram absolutamente fora do esquadro, foram as manifestações da oposição, do tal do grito dos excluídos. Uma imagem feia, ao contrário das manifestações do Bolsonaro, que o Bolsonaro se apropriou do verde e amarelo da bandeira e da camisa por burrice da esquerda, que insiste com a sua bandeira vermelha, deixando que o Bolsonaro use as cores nacionais como se fossem propriedade da direita estúpida. E não são. Agora, a esquerda também é estúpida quando faz manifestações ridículas, feias e pequenas, que não dava para comparar nem com as manifestações pró-Bolsonaro. Por isso que você não vê uma manifestação mais coerente e mais prática da esquerda no Congresso Nacional, oferecendo qualquer tipo de resistência ao desgoverno, ao não governo do Bolsonaro. E é por isso também, e eu quero chamar a atenção para isso, que estão aí soltos o Collor e a Dilma, livres, leves e soltos,
E ficará solto também o Bolsonaro. Ontem eu fiz uma mensagem aqui dizendo quem vai mandar prender? Quem vai mandar o Bolsonaro para a cadeia, né? Ninguém vai mandar o Bolsonaro para a cadeia e o Bolsonaro está jogando nisso. Enfrenta todo mundo, comete os crimes que quer, porque o procurador-geral passa o pano, o presidente da Câmara passa o pano, o presidente do Senado tinha que ter feito duas coisas. Primeiro, mantido uma reunião permanente em plantão para garantir a integridade do Senado da possibilidade de invasão. Ainda tem gente bolsonarista agora tentando invadir o Supremo, tentando invadir o Ministério da Saúde, fazendo campanha contra a vacina lá na Esplanada. Então, em vez de dispensar a presença dos senadores, como está sendo elogiado, como uma manifestação de protesto pelo discurso incoerente do Bolsonaro, indisciplinado e criminoso, ele devia ter mantido. Além do mais, o que é pior, já devia, desde a hora da emissão da medida popular, da medida provisória do Bolsonaro, furando o marco civil da internet, proibindo que as redes sociais proíbam mentiras descaradas, passando como mensagem, numa defesa pessoal e dos próprios filhos. E tanto isso é verdade que o seu inspirador, o seu Jason Miller, acompanhado de um empresário chamado Gerald Grant, que está faturando com essas redes sociais bolsonaristas aqui no Brasil, né, ganhando dinheiro lá nos Estados Unidos com a rede bolsonarista no Brasil, tiveram que prestar depoimento à saída no aeroporto de Brasília à Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes. Eu quero só citar um excelente artigo do Hélio Gaspari, contando tudo sobre isso aí que nós estamos comentando agora, e encerrando com uma anedota histórica. O Napoleão Bonaparte ficou insepulto durante 19 anos. E aí foi sepultado em Paris 19 anos depois, no momento, segundo Hélio, no asilo de loucos, né, de Bicêtre, em Paris, já havia 14 Napoleões. Isso foi uma brincadeira que o Hélio fez com o Bolsonaro, muito embora que eu não diria que o Bolsonaro seja um Napoleão de hospício. Eu acho que o Bolsonaro é um Mussolini de hospício, né? Ele não chega a ser nem um Hitler de hospício, é um Mussolini. Por falar em texto bom, texto magnífico, texto que eu invejo, que tenha sido escrito, não tenha sido por mim, do professor Modesto Carvalhosa, mostrando que essa história de marco temporal nas terras indígenas, nas demarcações de território indígena, marcando a Constituição como limite, é um absurdo, porque os índios estavam no Brasil muito, muito, muito antes da Constituição, e ele argumenta brilhantemente no artigo na página A2, ali naquele mesmo espaço em que eu escrevo às quartas-feiras no Jornal Estado de São Paulo. Por falar nisso, eu quero convidar você a acompanhar a entrevista excelente que eu fiz com o colega Moisés Rabinovich sobre Afeganistão, 7 de setembro e outros temas do mundo, do Oriente Médio, do mundo e do Brasil. E também o Dois Dedos de Prosa, com um antigo colega meu, que trabalhou comigo na época em que eu trabalhava no Grupo Folha, e ele tinha um escritório de sua produção de revistas em quadrinhos no prédio vizinho da Folha, que também pertencia aos donos da Folha à época, o Otávio Frias e o Carlos Caldeira. É o Maurício de Souza. As fabulosas histórias que explicam o sucesso do criador de Mônica, Cebolinha e Magali. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade salvará as nossas vidas.